pessoal, novamente aqui o professor Odimar Manuel para tratar de mais um vídeo para o nosso canal. Vou falar sobre a questão de gestão fraudulenta. Como auditor condominial, convivo com essa temática diariamente, através da análise de balancetes, análise das contas e nos serviços que nos são contratados por alguns condomínios quando há essa situação de suspeita ou até mesmo onde nos contrata o nosso serviço para acompanhar a gestão financeira de alguns condomínios. O condomínio, como uma pequena sociedade, ela reflete também aquilo que nós vimos ou estamos acompanhando nos últimos anos no Brasil como um todo, na grande sociedade brasileira como um todo, que é essa questão do combate à corrupção, essa questão da mobilização da sociedade, a conscientização da sociedade para uma gestão pública transparente, para uma gestão pública de responsabilidade. E o brasileiro publicamente ele repudia a corrupção, as práticas ilícitas, mas a gente tem observado que quando se fala em corrupção é sempre os outros, e nunca tem um olhar para dentro, para si, né? E segundo especialista, a fraude ela se dá por um processo que une vários fatores, e nesse vídeo nós vamos falar de 3 fatores, o chamado triângulo da fraude, onde nós temos no topo a questão da pressão e na sua base nós temos a racionalização e a oportunidade. Ou seja, pressão, racionalização e oportunidades criam um ambiente perfeito para a fraude, e nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles. A pressão, ela refere-se à pressão financeira que cada um de nós temos no dia a dia. Cada um de nós temos uma certa pressão em menor ou maior escala sobre a nossa vida, sobre as nossas finanças. Que pressões são essas? É o financiamento do automóvel que temos que pagar, é aquela viagem que estamos planejando fazer, é um caso de doença na família. Então, são situações onde exigem uma ação financeira, onde o indivíduo se sente pressionado por alguma realização ou por algum evento acontecido na família, por exemplo um desemprego ou por exemplo uma doença. Então todos esses fatores exercem uma pressão financeira sobre o indivíduo. Então essa pressão que todos nós estamos sujeitos enquanto seres viventes é um dos fatores que conduzem à fraude. Muitas dessas pressões elas estão muito ligadas a fatores da nossa sociedade pós-moderna, como por exemplo a ostentação, a compra, ao consumismo, a compra de produtos para você demonstrar, para você ostentar. Por exemplo, a compra de um carro que está fora do seu orçamento, mas que você compra porque é o carro da moda, e aí financia esse carro em vários meses, e essas prestações ela vai exercer uma pressão no seu orçamento familiar num determinado período. Então a ideia é só falar rapidamente do que seriam essas pressões, que de certa forma todos nós de maior ou menor nível sofremos no nosso dia a dia. Um outro fator que trabalha dentro desse triângulo da fraude é a racionalização. E o que seria a racionalização? A racionalização é a justificativa interna, a justificação interna para que leva o indivíduo a decidir ter uma ação fraudulenta.
está muito ligado aos valores internos de cada um, está muito ligado à essência do eu, né? Então eu explico, diante de uma situação que possa favorecer uma fraude, onde o indivíduo sofre uma pressão financeira, ele racionaliza: ah, mas eu ganho tão pouco, ah, porque todo mundo faz, ah, porque é só desta vez, ah, vou aceitar esse presente porque o fornecedor é bacana. Então, essa forma como o indivíduo racionaliza para justificar seus atos é o que chamamos de racionalização. Dentro dos condomínios, muitas vezes o síndico ele racionaliza ao receber algumas vantagens, pensando da seguinte forma: poxa, me dedico tanto ao condomínio, não sou valorizado pelos condôminos, sou síndico voluntário, ah, meu honorário é tão baixo, então essa forma de obter essa vantagem com esse fornecedor, ou receber esse presente daquele fornecedor, ou até mesmo colocar um sobrepreço na contratação desse serviço ou produto, onde vai me gerar um dividendo, isso é normal, porque eu mereço, afinal eu me dedico tanto nos condomínios, me dedico tanto na gestão desse condomínio, dedico meus finais de semana, me dedico nos feriados, então eu mereço ter esse tipo de vantagem. Então, os pensamentos que eu acabei externando são pensamento de racionalização, que é aquele diálogo interno onde o indivíduo, quando ele está avaliando a situação do cometimento da fraude, ocorre. Nesse ponto, no Brasil, tem um ponto bastante interessante, onde o fator corrupção sempre está ligado aos outros e à classe política, mas diante de uma situação específica onde o sujeito está envolvido numa situação que vai apontar para uma ação fraudulenta, normalmente ele racionaliza de forma a tornar aquilo na sua consciência legal, tornar moral, através dessas justificativas. Ah, porque os outros fazem, eu também posso fazer, porque todo mundo age assim. Então, esse é o processo de racionalização. Dentro do processo de racionalização e dentro do processo de pressão financeira que cada um sofre, pouco um trabalho técnico de auditoria ou avaliação de risco nos condomínios pode fazer. No entanto, nós trabalhamos muito forte no terceiro fator, que são as oportunidades. As oportunidades, quando elas se juntam com a racionalização e a pressão, ela forma um ambiente perfeito para a fraude. E cabe à gestão do condomínio trabalhar nesse fator oportunidade, ou seja, diminuindo as oportunidades de falhas, de erros e de fraude dentro do processo de gestão de condomínio, podendo contratar para isso um processo de auditoria, e a auditoria mais adequada seria essa auditoria de acompanhamento, porque ela vai, na auditoria de acompanhamento, ela vai mapear os riscos do condomínio, mapear as falhas no sistema de gestão, onde através dessa falha, uma pessoa mal intencionada e que está sofrendo alguma pressão financeira pode aproveitar-se para obter benefício pessoal e até mesmo cometer atos lesivos ao condomínio, atos fraudulentos. Então, as oportunidades, ela está mais ligada às falhas do sistema. Por exemplo, pagamentos realizados em cheques. Então, cheques hoje, dentro da nossa realidade, ela apresenta um controle interno muito frágil. Por quê? Porque ao fazer um cheque, emitindo esse cheque, essa ordem de pagamento para
administradora, a administradora depois repassando para o fornecedor, esse cheque ele pode não ser compensado efetivamente na conta do fornecedor. O que a gente tem acompanhado, por exemplo, dos pagamentos em cheques, onde é mais difícil fazer o processo de rastreamento, porque exige aí pedidos depois de microfilmagem. Nós temos observado compras e contratações no condomínio onde são pagos lá em 2, 3 cheques, e um desses cheques é desviado para a conta do síndico, para a conta de um outro terceiro que estava intermediando o processo, porque tem a nota fiscal, tem os pagamentos em cheques. No entanto, uma das parcelas desses cheques foi destinado para um terceiro, ou quando não, para o próprio síndico, num formato clássico de pagamento de comissão, pagamento de propina. Então, essa é apenas uma das oportunidades que eu citei. Existem diversas situações e oportunidades de risco, oportunidade de fraude dentro do condomínio. Uma delas que reduziu agora muito foi a fraude por boleto, com as novas normativas da FEBABRAN sobre a questão de obrigação do boleto registrado. Já bloqueou aí uma grande oportunidade de fraude que acontecia nos condomínios, que era a fraude dos boletos. Normalmente as administradoras fraudulentas observavam essa oportunidade. Em alguns condomínios, a gente até acompanhou algumas situações nesse ponto, elas emitiam parte das taxas condominiais com os dados do condomínio, e algumas taxas elas emitiam com o seu código de cedente, fazendo com que a taxa condominial fosse desviada para sua conta bancária e ela não fosse compensada na conta do condomínio, mas caísse na conta bancária da administradora. Com um novo processo de exigência de registro nos boletos, essa oportunidade ela cessou. Mas o que temos observado é que normalmente uma pessoa sobre pressão e uma pessoa que costuma racionalizar sobre as questões da fraude, ela sempre é muito criativa, sempre é muito imaginativa na hora de buscar as falhas nos sistemas, na hora de identificar as oportunidades para fraude. Então, o fraudulento normalmente ele é muito criativo. Por isso, o trabalho de auditoria, de acompanhamento, ele vai fazer testes, né, na sistemática, fazer testes nos controles internos do condomínio e verificar se há falhas, né? E é interessante, o síndico, ao contratar uma auditoria de acompanhamento, que ela não vai ter um olhar sobre a fraude na sua própria gestão, porque ela tem uma função apenas de acompanhar a gestão, relatar as não conformidades, até porque um síndico fraudulento ele não vai contratar uma auditoria para a sua própria gestão, mas o síndico, ao fazer uma contratação de uma auditoria de acompanhamento, ele mostra-se interessado em dar transparência e, principalmente, ao implantar essa sistemática no condomínio, ele acaba blindando as próximas gestões de uma gestão fraudulenta. Por quê? Porque a partir do momento que ele implanta essa metodologia no condomínio, após esse síndico idôneo sair e de repente tiver um risco de um síndico não idôneo assumir nas próximas gestões, já terá um sistema de controle interno, e a auditoria de acompanhamento faz parte desses sistemas, inibindo as oportunidades de fraudes que há no condomínio. Pessoal, eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficando muito longo, mas a ideia do vídeo de hoje é falar sobre as oportunidades de fraude, a questão da racionalização e a questão da pressão interna, formando aí um triângulo chamado a tríade da fraude. E infelizmente
Essa questão é um tabu nos condomínios, convivemos com isso diariamente nas revisões de contas, nas auditorias que fazemos no condomínio. Então é interessante você saber como funciona essa sistemática da fraude para trabalhar aí algum processo dentro da sua gestão. Obrigado por nos acompanhar e deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até mais!